retorno, é aquele eixo tenorial, aquele eixo escalar, Yang-Mills, vértice Φ4 e vértice de Yukawa. Esses são os exemplos de modelo de estruturas renormalizáveis que nós temos em 4 dimensões. Na aula passada a gente fez o exemplo de 3 dimensões, vimos que o Φ6 é renormalizado, olhamos o exemplo de 6 dimensões, quando o Φ3 é renormalizado, o Φ4 não é mais renormalizado. Então, claro, a renormalizabilidade de um dado modelo, ela depende da dimensão onde eu estou. Então, quanto mais alta a dimensão, só pensar assim, quanto mais alta a dimensão, mais as integrais de loop, quanto é uma dimensão D, as integrais de loop, elas tendem a subir essa potência cada vez mais. Para cada loop eu tenho um elemento de volume muito maior no espaço dos momentos. Se os propagadores ficam os mesmos, então à medida que eu aumento a dimensão, eu devo aumentar o grau de divergência superficial, porque eu vou ter cada vez mais potência vindo do numerador. E os propagadores não acompanham, porque os propagadores são sempre do mesmo tipo. A teoria termocinética é demi-φ em qualquer dimensão. Então, a ideia é que, à medida que quanto mais alta for... Então, se uma teoria é renormalizável numa certa dimensão, se eu aumentar a dimensão, essa teoria deixa de ser renormalizável. Se eu diminuir a dimensão, ela pode passar a ser renormalizável por causa disso. Se ela é renormalizável em D dimensões, mas se eu aumentar o D, eu cresço o numerador. Então a divergência tende a crescer. Se eu diminuir o D, eu diminuo o denominador. A divergência diminui. Então se ela é renormalizável aqui, para cima ela é não renormalizável e para baixo ela fica super renormalizável. Então as teorias que são renormalizáveis em 4 dimensões não são para dimensão maior do que 4 e se tornam super renormalizáveis para dimensões menores do que 4. É o caso, por exemplo, da QED. A QED, então, que você vai estudar lá no grafeno, se ela é renormalizável em 4 dimensões, em 3 dimensões ela fica super renormalizável. E a mesma coisa, se um certo acoplamento é não renormalizável em D dimensões, se eu diminuir a dimensão, ele passa a ser, pode vir a ser renormalizado. Então, se ele é não renormalizável numa certa dimensão, pode ser que eu encontre uma dimensão mais baixa onde ele se torne renormalizável. Por quê? Porque diminuindo a dimensão, eu estou tirando potências de momento do numerador. Então, eu estou no ultravioleta, eu estou reduzindo essa potência, porque basicamente esse elemento de volume é módulo de K a D-1 vezes o elemento de ângulo sólido em D dimensões. Aqui eu não tenho K. Então, todas as minhas potências de momento estão desse elemento de volume. Então, se eu aumento a dimensão, eu boto mais K no numerador. Se eu diminuo a dimensão, eu tiro K do numerador. Então, uma dimensão de referência, né, se eu tiver alguma coisa acontecendo numa certa dimensionalidade, se eu subo, eu pioro a convergência. Ou seja, eu aumento a divergência. Se eu desço a dimensão, eu melhoro a convergência. Essa é a regra. É claro, o conceito é simples, é isso aí. Eu vou dar um intervalo agora para a gente falar dos gráficos primitivamente divergentes. São 10 para as 6 e hoje eu pretendo acabar por volta das 7 minutos. Tá bom? Então eu dou um intervalo até 6 e 5, 15 minutos de intervalo e a gente pega mais uma hora e pouco depois, tá bom?